E sabe o que acontece? A bênção não vem, o milagre não vem, porque Deus quer que você vá até Ele. Não adianta mandar alguém. Não tem mais o Moisés para te representar. Não tem mais o profeta Samuel para te representar. O Elias hoje é você. O véu do templo se rasgou. Vai falar com Deus. Por que orar é tão difícil? As Escrituras deixam claro que a resposta para tudo em nossa vida é a oração mesclada com fé. O apóstolo Paulo registra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: busquem o Senhor em todas as áreas de sua vida. Agradeçam-no antecipadamente por lhes ouvir. No caso aqui, a ênfase de Paulo é muito clara. Ele diz assim: ore sempre em primeiro lugar. Presta atenção. Vai sair de casa, ore. Vai assinar um contrato, ore antes. Vai viajar, ore. Vai pedir namoro, ore. Vai casar, ore. Vai entrar em noivado, ore. Ore. Paulo está dizendo, a ênfase é: não ore depois. Ele diz: ore antes de conversar com o pastor. Ore antes de pedir conselho. Ore antes de ir num discipulador. Ou seja, a primeira pessoa que um crente deve consultar antes do marido, antes da esposa, a primeira pessoa é Deus. Paulo está dizendo: não é para orar só em última instância. Primeiro ir atrás dos amigos, depois do pastor ou de um conselheiro e finalmente acabar de joelhos. Não. Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e então todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:36. Nós devemos primeiro ir até o Senhor, antes de qualquer outro. É de partir o coração, ler mensagens enviadas para nosso ministério, de multidões de cristãos que estão arrasados, famílias esfaceladas, casais se divorciando, pessoas que por anos e anos andaram com Cristo, andaram fiéis ao Senhor, agora estão vivendo em temor e em derrota espiritual e cristã. Conheço gente que congregou conosco, que andou conosco por 2, 3, 4 anos, esteve firme no momento de pandemia, e agora eu vejo aparecendo em redes sociais com bebida alcoólica, com o olho vermelho de tanta bebida, com o olho pequeno e quente de tanta bebida. Eu vejo pessoas que se enveredaram para o caminho do mundanismo e agora estavam casadas há 10, 15, 20 anos e agora estão divorciados com uma vida derrotada, uma vida na lona. Conheço gente que venceu as drogas e andaram conosco sempre firme e agora retornaram às drogas. Eu conheço gente que foi pastor e no seu passado muito longe, eram viciados em drogas, teve uma queda, caiu em pecado e agora retornaram às drogas. E a Bíblia diz que quando retorna, sua situação é 7 vezes pior. Cada uma dessas pessoas tem sido derrotadas por algo. Quando você não consegue mudar de vida, você muda o jeito de crer. Melhor mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Mas não importa para onde você vai, a igreja que você se encosta, ou se você criou para si um modelo religioso de ficar em casa, se alimentando de vídeos no YouTube, e olhe lá, porque eu acho que nem isso consegue também, você não foge dos olhos de Deus. Você não foge da verdade nua e crua.
de que pecado é pecado, prostituição é prostituição, adultério é adultério, divórcio é divórcio, lascívia é lascívia, mentira é mentira, e etc, etc, etc. Isso não vai mudar. Você que me assiste, você pode ficar em casa e o fato de você não ter contato com um pastor que vai balizar a sua vida, porque tem gente que odeia pastor que cuida da vida dele. Se pastor se mete na vida da gente, eu sou o tipo de pastor que me meto. Se eu vejo que tem um problema sério, me meto sim. E você terá que fugir de mim para eu não me meter na sua vida. Então tem gente, veja, por mais que você fuja dessa realidade, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E não vai mudar. Irmãos, honestamente falando, posso falar para você? Tem exatos 4 anos que eu prego mensagens de avivamento. E eu vou ser bem honesto com você, minha esposa e eu sabemos, já tem igrejas vivendo avivamento. Já tem muitos pastores que sua igreja inteira estão orando sem cessar, e é um fervor, e multidões, e etc, e milagres, e etc, e já estão vivendo. Cada uma dessas pessoas estão em derrota total. Você conhece amigos seus que estão em derrota total, que você olha, dá dó, mas quando você vai falar, quando você vai conversar, elas já têm argumento teológico e religioso para tudo. E que te resta fazer? Só orar. O que mais me choca na realidade, nos e-mails que eu recebo, eu não consigo ler rede social. Mas quando a Cami, minha nora, me mostra alguns, que são milhares e milhares, eu fico chocado com o que eu leio. Chocado. E o que mais me choca é que muito pouco desses, que em termos desesperados nos enviam mensagens, meu casamento está sendo destruído, meu filho está nas drogas, meu filho desviou, meu filho engravidou uma menina e ele e a menina não são da igreja, e meu marido desviou, isso, ou seja, e eu estou com uma depressão profunda, e assim, esse tipo de coisa. O que mais me choca em todas as mensagens que lemos é que pouco desses cristãos chegam a mencionar a oração. Se você perguntar para eles, você ora? É uma ofensa. Eles se ofendem na hora. Na hora. Por que o senhor está perguntando? É só responder sim ou não. Porque 99,9% desses crentes que se dizem desesperados com situação de filho, desesperados com situação de casamento, desesperados em questões financeiras, desesperados por vícios, desesperados por brigas, desesperados por doenças, 99% deles sequer não mencionam sua vida de oração. A verdade, meus irmãos, é que a igreja evangélica brasileira, ela se tornou patrona de gurus. Patrona no sentido de que ela criou gurus. Aqueles irmãos que estão na televisão dizendo, escreve seu pedido, que eu vou subir no monte e vou apresentar você a Deus e vou brigar por você. E se Deus não te responder, eu não sou mais pastor. Você vê isso todo dia. Isso não é um pastor, isso é um guru. É tipo assim, eu vou, e você ouve dizendo, comprar a sua briga diante de Deus. Em outras palavras, nós voltamos à idade dos sacerdotes que era representante seu diante de Deus. Nós acabamos com a teologia do sacerdócio universal de que todo mundo tem acesso a Deus e você não precisa de que ninguém te represente diante de Deus.
e que a sua oração chega a Deus igual a minha, e tem poder igual a minha. E que deixe-me te dizer, ainda que algum guru lhe diga que ele vai comprar sua briga, ele não pode, ele está mentindo. E sabe o que acontece? A bênção não vem, o milagre não vem, porque Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja, Ele quer que você vá até Ele. Não adianta mandar alguém, não tem mais o Moisés para te representar, não tem mais o profeta Samuel para te representar, o Elias hoje é você. O véu do templo se rasgou, vai falar com Deus. Então, por mais que o cara tenha um discurso fino, um discurso, poxa vida, olha só, o negócio é o seguinte, eu não preciso acordar para orar, eu não preciso fazer jejum, porque lá na minha igreja meu pastor faz tudo isso para mim. Vocês conhecem algumas igrejas assim? Poucas, né? O problema é que hoje está quase a maioria. Os que são chamados aí neopentecostais. Nós somos acusados de ser neopentecostal. É só a casca. De neopentecostal nós só temos a casca. Porque aqui a gente prega oração, aqui a gente prega jejum, aqui a gente prega salvação, aqui a gente prega arrependimento. Veja bem, existe, gente, presta atenção, não existe teologia nova. A Bíblia, ela é velha e ela é nova. Ela é para aquele tempo, ela é para esse tempo e ela será até o retorno do Senhor. Isso significa que enquanto estivermos aqui, os princípios bíblicos são imutáveis, como o texto do apóstolo Paulo, que todos orem sobre toda e qualquer situação. E eu acuso fortemente as igrejas que ainda não priorizam, não motivam seus irmãos a terem uma vida de oração. Por que, gente? A igreja sai ganhando quando o povo ora. A igreja sai, ela prospera porque o povo prospera. Ela cresce porque as famílias dos irmãos são salvas. Esses irmãos que enviam mensagens, olha, deixe-me dizer a você que nos assiste, não fique chateado comigo, deixe o seu coração de amargura. Eu não estou falando para atingir você, eu estou falando que é verdade. Se eu pudesse escrever para você o que eu estou dizendo, eu escreveria, diria para minha nora escrever. Como eu não posso, é muita gente, eu posso falar. Nós temos no YouTube mais de 20 milhões de visualizações. É muita gente. No Instagram, vira e mexe, nós temos aquelas mini mensagens para chamar atenção para a mensagem no YouTube, que dá tem uma com 8 milhões de visualização. Então eu acho que eu tenho uma palavra para passar. Eu acho. E o que fico chocado é que muito pouco desses cristãos realmente dizem, a maioria no caso, que não conseguem orar. Eu fico triste porque eu vejo o sofrimento deles. Eles utilizam vídeos na internet, né, no Instagram, um videozinho de 59 segundos. No Reels é 15 segundos. Tem gente que está se alimentando disso. Eu fui muito resiliente em colocar isso. E falei para a Cami, olha, eu não gosto. E ela, tá pondo. Então tá, põe. Mas eu percebi que você coloca e chama eles para uma mensagem na internet, que eu imagino que a mensagem no YouTube é um desespero de Deus de falar a verdade. E se Deus pudesse não pôr mensagem na internet, ele não colocaria. Eu imagino que a mensagem da internet, ela não denota a unção,
Você não tem que abraçar ninguém, você não tem que perdoar ninguém, você não tem que olhar para alguém pedir perdão. Então é muito fácil. Ou seja, não existe um cristianismo no YouTube, gente. Existe uma mensagem gravada no YouTube. Cristianismo não. Cristianismo é conviver, é pedir perdão, é perdoar, é olhar um para o outro, magoar e perdoar, magoar e ser perdoado, e outro para o outro, é amizade, é congregação. Isso não existe na internet, não existe ceia na internet. Então é fácil ser crente de YouTube. Então eu sei que muitos se utilizam de vídeos, livros, conselhos, programas, podcasts, todos os tipos aí de terapias espirituais, mas raramente esses irmãos se utilizam da oração diária. Vivem todos os dias preocupados, amedrontados, com uma nuvem negra sobre suas cabeças, porque não possui uma resposta para os seus problemas. Por que é tão difícil para os cristãos orar? Orar durante as crises. Buscar a Deus em favor de suas necessidades desesperadoras. Afinal de contas, a Bíblia sustenta um longo testemunho de que Deus ouve os clamores de seus filhos e responde com terno amor. Ele ama responder oração, gente. E a sua resposta é o mais singelo, ou a mais singela resposta de amor dele para a sua vida, é quando ele te ouve e te atende. Temos textos para comprovar o amor de Deus ao responder às nossas orações. Salmo 34:15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua oração. No verso 17 diz assim: clamam justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações.